Bem, pessoal, edição extraordinária do Podcast Timão. Hoje, sexta-feira. Que dia que é hoje, Turco? Dia 13? 14. 14? 14. 14 Isso. de junho de 2019. Greve geral no Brasil, mas não é isso que a gente vai falar aqui. Vamos falar sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. Tudo bem, Turco? Tudo bem e você, Belo? Tudo Tranquilo? tranquilos. Tranquilo não estão os bastidores do Corinthians, né? Apesar dos jogadores estarem de folga, aliás, 10 dias de folga para os jogadores do Corinthians, o assunto desse podcast, mão especial, extraordinário, é Fábio Carille na Arábia Saudita. Notícia do Globo Esporte de ontem à noite, né? Saiu ontem à noite no portal Globo Esporte, repercutido por diversos sites hoje pela manhã, inclusive pelo meu Timão, em que eu trabalho. Escrevi uma coluna sobre isso lá, quem quiser ler. Saiu no blog do Nicola, no UOL, enfim, diversos sites, e a gente vem discutir aqui se é real ou não a chance do Fábio Carille voltar para o futebol da Arábia Saudita. Antes de pedir a sua opinião, Turco, eu respondo a minha própria pergunta. Olha que legal, eu perguntei e eu respondo. É real a chance do Fábio Carille voltar para o futebol da Arábia Saudita. E aí, Turcão? Belo, seguinte, complicado. Eu fiquei sabendo essa informação ontem, né, com a Ana, né, que ela publicou e depois replicou para um monte de lado. Mas é o seguinte, a informação que eu tinha, que eu acho que é essa mesmo, é que a multa contratual do Carille hoje seria de 6 milhões, mais ou menos. Por quê? Explico. O contrato do Carille prevê o quê? Que 50% do salário até o final do contrato seria pago pela parte que, vamos dizer, gostaria de sair ou tivesse uma proposta para sair que quebrasse o contrato. Então você faz uma conta mais ou menos por cima aí dos 6 meses que falta esse ano e mais os 12 meses do ano que vem, e relacionado ao salário dele, esse tipo de coisa, você chega mais ou menos a um valor de 6 milhões de reais, que é um valor, se o mundo árabe for mesmo chegar com uma proposta formal, esse tipo de coisa, para eles é dinheiro de pinga. Vendo como torcedor, eu acho uma saída agora do Carille um absurdo. Porque, sinceramente, a primeira eu já achei ruim, diante da situação, dele ter levado todo mundo no meio do percurso, esse tipo de coisa. Ele vai repetir o que ele fez na saída passada. O time não está bem, o time não ataca, o time não faz gol, o time não assusta ninguém. É um dos piores ataques do futebol brasileiro hoje, se você fizer um levantamento. E acho que uma saída agora seria lamentável até para a carreira dele. Mas acho que também seria lamentável para o torcedor do Corinthians pela falta de opções aí no mercado. Pois eu vou fazer um resumão do que eu escrevi no meu Timão, a notícia que eu tenho. Primeiro, essa multa aí, 6 milhões de reais que você citou, até o Arthur Sandes, né, que é ótimo, repórter do UOL, colocou isso numa matéria agora, da multa, e eu, até brincando com ele, escrevi no Twitter. Esse deve ser o valor do relógio do Sheik, que cuida lá do Al Hilal. Então, 6 milhões de reais, isso aí não é problema para o Al Hilal. O Al Hilal paga essa multa, se fosse 10 milhões, não mudaria nada. Então, não é isso que vai fazer o Carille ficar. Vai depender da vontade dele. Vai depender se ele vai querer os caminhões de dinheiro ou se ele vai querer o projeto corintiano, né? Seguir o projeto corintiano e não deixar o Timão na mão mais uma vez. Eu acho que é negativo para o Corinthians, apesar de eu ter lido muitos torcedores comemorando a possível saída do Carille, mas torcedor é passional, né? Eu acho que o papel do podcast Timão, embora às vezes as pessoas não entendam, é um papel mais jornalístico do que um papel de torcedor, né? Eu acho assim, a gente até teve um integrante aqui no podcast, que graças a Deus não faz mais parte do podcast, que não aceitava qualquer crítica ao trabalho do Carille enquanto ele estava vencendo, né? Enquanto ele estava ganhando títulos. E a gente criticava e elogiava na mesma proporção. Daí, quando o Carille perde um título, esse mesmo cidadão que não aceita a crítica vai achar que o Carille tem que sair no minuto seguinte. E a gente não é assim, a gente não fala por resultado, a gente fala pelo desempenho do time, pelo que a gente conhece dos bastidores, né? O próprio Turco tem o nome Bastidores SCCP. Eu, André Ranieri, Vitor Guedes, Thiago Salazar, a gente está lá nos bastidores do Corinthians, a gente conhece o que acontece lá. Então a gente elogia e critica na mesma proporção em que as coisas acontecem. Não é título que faz a gente
é deixar o cara ser intocável, é um deus, ninguém pode criticar. Ou então, quando o time joga mal, igual jogou muito mal contra o Santos, que bom que o Carille vai sair. Não, se o Carille sair, o Corinthians fica, a meu ver, na merda, para ser bem claro. Porque não tem técnico hoje, né, disponível no mercado do tamanho do Fábio Carille. Não tem. O torcedor tá falando, Mano Menezes, o Mano tá no Cruzeiro. O Mano não tá no mercado. O Corinthians não vai trazer no dia seguinte o Mano Menezes. Pode acontecer? Pode. O Andrés adora o Mano Menezes. Aliás, outra coisa que eu preciso falar aqui, eu já falei algumas vezes, mas talvez seja interessante repetir agora. Andrés e Fábio Carille não sentam na mesma mesa. Eles não são inimigos, um não quer dar porrada no outro, mas eles não são amigos, eles não falam a mesma língua. Se você chamar os dois para a mesma festa, eles vão ficar em grupinhos diferentes. O Andrés contratou o Carille por questão profissional, porque o Carille é um bom treinador. Não contratou porque ele ama o Fábio Carille, então ele não faria tanta questão assim de segurar o treinador. Outra coisa, eu fiz esse parênteses aqui só para falar a respeito da gente. O que eu escrevi no meu timão. Quando o Carille voltou da Arábia Saudita em dezembro, uma pessoa da comissão técnica do Fábio Carille me disse o seguinte: a gente está voltando por causa de falta de estrutura. O Fábio Carille foi contratado pelo Sheik, ele achou que ele iria pro Al Hilal, que é como se fosse o Corinthians deles lá, e ele acabou no Al Wehda, que é como se fosse o São Caetano deles lá, um time pequeno, modesto, com uma estrutura precária. Essa pessoa falou para mim, a gente não tem condição de trabalho aqui, a gente não tem equipamento de fisioterapia, de fisiologia, é um time muito mais mal estruturado do que o Corinthians, por exemplo, no Brasil. E o Carille voltou por causa disso. Na época o Al Hilal contratou o Jorge Jesus, que hoje é técnico do Flamengo. O Al Hilal é outra história, então não é Arábia Saudita, são várias Arábias, assim como existem vários Brasis. Uma coisa é você treinar o Corinthians, outra coisa é você treinar o CSA de Alagoas. O Carille estava numa espécie de CSA de Alagoas. Agora ele vai para uma espécie de Corinthians, caso aceite a proposta. Então o Al Hilal é um time de primeiro mundo, com investimentos bilionários, sei lá, que compete em quantidade de investimento com o Real Madrid, com o Barcelona. Então é outra coisa. Então se eles realmente fizerem a proposta, se o Carille quiser, tchau. E aí? Belo, você falou bem essa questão da torcida. A torcida realmente não entende o papel, vamos dizer, do jornalista. O pessoal bate muito em mim porque eu sou um crítico ferrenho do Carille, porque eu sei do potencial dele. As pessoas deveriam saber do potencial dele por tudo que ele já fez. Mas não tem, porque ganhou um paulista, a gente não pode esconder a situação atual do Corinthians. O Corinthians não está jogando bem, o Carille não está encontrando a formação, sempre uma desculpa diferente, sempre falar, vamos esperar a Copa América, não, porque agora contrataram muitos jogadores. Se tivesse contratado pouco, ia falar que não tinha jogador no elenco. Agora contratou muito, não conhece ninguém. Não, porque falta isso, falta aquilo. Sempre tem uma desculpa. Agora você vem com essa informação, né, porque acho que a maioria da torcida, até eu, tinha a ideia que ele saiu de lá porque ele não tinha estrutura. Então você leva a crer que ele está falando do futebol árabe. Na verdade não é, né? Ele estaria num time bem, sei lá, num time pequeno de lá, e agora ia para um time... Sabe o que, Turco? Ele me falou assim, os caras aqui preferem investir no clube social, na piscina, no salão de festas, do que no clube de futebol. Então a gente já sabe, já teve uma primeira experiência. A gente sabe que o Carille não vai pensar muito, se eu estou, minha carreira, será que é ruim ou é bom? Acho, pelo tudo que você está falando, que se chegar realmente a proposta, ele pega o caminhão e vai dirigindo de novo para lá. Pois são duas coisas diferentes, né, Turco? O Carille não faz um bom trabalho em 2019. Não dá para comparar o 2019 dele com 2017 ou o início de 2018. Ele não faz um bom trabalho. Mas isso não quer dizer que o torcedor deve comemorar a saída do Carille, porque ele é um bom treinador. E se ele fizer um bom trabalho no segundo semestre, o Corinthians pode reagir, pode avançar na Sul-Americana. E hoje, repito, não há treinador no mercado do nível do Carille, é a minha opinião. É o que você falou, Belo. O pessoal fala, o Mano Menezes, é tudo suposição. O Cruzeiro está mal, então eles vão demitir o Tite, o Mano. Ninguém sabe. A seleção, se perder a Copa América, eles vão demitir o Tite vai voltar, sendo que as pessoas que estão envolvidas sabem que o Tite tem o pensamento de trabalhar na Europa
depois de sair da seleção. Então é muita suposição. O Corinthians vai acabar caindo na mesma armadilha que caiu no ano passado. Tudo bem, não está se colocando na armadilha porque não é o Corinthians está demitindo o técnico. Mas vai olhar novamente para o mercado, vai abrir todo mundo para ver a lista, não vai encontrar ninguém do mesmo nível do Carille. E isso não quer dizer que o Carille não merece críticas. A torcida do Corinthians está... Às vezes você critica e as pessoas falam, você está mal acostumado porque ganha título toda hora. É ao contrário. Quem acha que não tem que criticar porque ganha título é que está mal acostumado. O Corinthians sempre foi de muito apoio, mas sempre foi de muita cobrança. Quantas vezes eu não vi time voltando de Santos com emboscada na Serra? Quantos jogadores do Corinthians, quantos treinadores do Corinthians que ganharam um monte sofreram o mesmo tipo de pressão? A torcida tem que separar isso. O trabalho está ruim, o Corinthians, o nosso papel e o papel do torcedor é sim cobrar, só que isso não quer dizer que precisa demitir o técnico. Vai ser uma perda muito sentida para o Corinthians se isso se concretizar. É isso. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Existe a possibilidade real, mas depende do Fábio Carille. Ninguém está falando que o Carille vai sair. Ninguém está falando que o Carille vai ficar. A gente está passando a situação atual. Hoje, sexta-feira, dia 14 de junho. A gente está gravando por volta das 3h30 da tarde. Tudo pode mudar em questão de minutos, né? No futebol é assim. A gente está falando da situação mas atual. No clube... desculpa. No clube não tem informação ainda de proposta apresentada pelo treinador ao clube também, não? É só especulação com o Carille e o staff dele, é isso? Isso, direto... conversa Eduardo Maluf, que é um empresário que tem bom trânsito no futebol árabe, Paulo Pitombeira, que é o empresário do Fábio Carille. Não chegaram os detalhes nem no Carille, quanto mais ao Corinthians. Então é algo inicial ainda, mas há o interesse. O interesse existe e a gente sabe que para se transformar de interesse em sondagem, em proposta, é um negócio muito rápido, é um telefonema, né? Eu tenho interesse em contratar o Turco, é só eu ligar para ele, que o interesse vira uma proposta. Então, é só ver a passada, né? Exato. O Carille falava que não tinha nenhum tipo de proposta, foi questão de dias, ele já estava indo embora. Quando ele falou que não tinha, tinha. Eu tinha informação que já estava fechado. Já estava fechado e mantenho a informação porque minha fonte é boa e é quente. E já estava fechado. A única coisa é que ele achou que estava fechado com o Al Hilal, quando ele foi ver ele estava assinando com o Al Ueda, porque é a mesma pessoa que contrata para todos os clubes. Lá existe um sheik bonitão lá, que até hoje é outro, né? Mudou o príncipe lá, que ele contrata para todos os times. Então, você acha que você vai para um, você vai para outro. É como se fosse uma liga, né? Um draft de uma liga, diferente do esquema do futebol brasileiro. Para finalizar, aproveitando que estamos gravando, uma notícia que eu recebi na quarta-feira, o Gil tem data para chegar, 2 de julho. Ele deve jogar até o dia 30 de junho no Shandong Luneng. 30 de junho é o último dia desse mês em que estamos. Aliás, uma coincidência, o último jogo dele vai ser contra a equipe do Renato Augusto. O Beiying Guan é o nome do time do Renato Augusto. Até decorei esses nomes aí do chinesão, porque o Gil tá voltando e o Corinthians aguarda de braços abertos para assinar um contrato de 3 anos com o Gil. É a informação que eu tenho neste momento. Repito, não está assinado. O Gil não é jogador do Corinthians e tudo pode mudar no intervalo de horas. Hoje, essa é a informação. O Gil chega no dia 2 de julho para assinar um contrato de 3 anos com o Corinthians. É isso, Turcão. Acho que para um período de folga é uma notícia que o torcedor se interessa bastante, né? Por isso valeu a gente fazer esse podcast extraordinário aqui. Com certeza. Só para finalizar essa parte do Carille, tenha ou não proposta que se resolva isso rápido. A gente teria que aproveitar essa parada de Copa América, caso seja a saída do Carille, para arranjar outro técnico, para arrumar a situação toda. Eu não sei se ele iria com a comissão ou não iria com a comissão, provavelmente iria. Então, que se resolva rápido para no começo do campeonato, não começar o campeonato e ele sair a partir dali. E o Gil, essa informação você tinha dado no ano passado, né, Belo? O pessoal ficou meio assim, desconfiado, a gente falou no podcast sobre isso, que ele estaria voltando.
surgiu agora a informação que teria a proposta do Lyon, né, que o Silvinho gosta dele, pediu ele, só que o desejo dele é voltar para o Brasil por causa da família, por causa do filho. O filho sempre está lá, ele sempre está lá nos vestiários do Corinthians quando pode. É um jogador que vai acrescentar demais e a torcida com certeza vai ficar muito feliz. Brigadão, Belo, acho que foi importante falar desse assunto aí, vamos esperar os próximos capítulos. Esse negócio do Lyon só, se fosse por grana, o Gil ficava na China. Se ele quisesse Exatamente. dinheiro, o Shandong tem interesse em renovar com ele. Então, se fosse por grana, ele ficava lá. Por isso que eu acho que ele não vai pro Lyon. Ele vai manter a palavra e volta pro Corinthians. Valeu, Turcão. Um abraço. Valeu, Belo. Até mais. Podcast Timão, nesse período de Copa América, continua, hein? Segunda-feira tem programa. Podcast Timão Debate, a partir das 9 da noite, ao vivo, tá? Continua ao vivo, do mesmo jeitinho. Podcast Timão falando agora muito mais, claro, durante esse período dos bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu, galera.